Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo do canal Matemática Demais da Conta. Olá, minha gente. Então, dando prosseguimento às nossas aulas sobre equações, nós vamos fazer uma sequência de 3 vídeos encadeados sobre equação do primeiro grau. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou tratar de ser muito prático com vocês. Eu vou ensinar as regras práticas para a gente resolver uma equação do primeiro grau. A gente vai direto ao ponto e aprender o mecanismo de resolução de uma equação do primeiro grau. No segundo vídeo, eu vou explicar para vocês por que esse mecanismo funciona, para que você não aprenda isso simplesmente de forma decorada e fique repetindo aquilo mecanicamente. Você vai entender por que é que esse mecanismo que a gente vai aprender agora nessa primeira aula funciona e faz com que você consiga encontrar a solução de uma equação do primeiro grau. E finalmente, só no terceiro vídeo é que eu vou apresentar para vocês a chamada forma padrão de uma equação do primeiro grau. E aí a gente vai olhar as classificações, as possíveis classificações de uma equação do primeiro grau. Ou seja, se ela é uma equação que possui uma única solução, se ela possui infinitas soluções ou se ela não possui nenhuma solução. Então, esse assunto está estruturado dessa forma para que você primeiro ganhe familiaridade com o tema, aprenda a resolver. Depois você entenda o fundamento e depois você entenda como é que você vai classificar e lidar com uma equação do primeiro grau. Bem, minha gente, então como eu havia falado, a gente agora vai, na prática, resolver uma sequência de equações do primeiro grau. Em cada caso desse, eu vou apresentar a equação, eu vou resolver a equação com vocês, eu vou ensinar um método prático que a gente utiliza para resolver essa equação e, num segundo momento, a gente vai fazer a verificação. O que significa fazer essa verificação? É olhar se de fato aquela solução que a gente encontrou, ela consegue estabelecer aquela condição de equilíbrio na equação que eu havia comentado com vocês naquele primeiro vídeo introdutório. Lembra que eu falei que toda equação segue um padrão, que é um membro esquerdo, um sinal de igualdade e um membro direito. E você resolver uma equação significa você encontrar um valor numérico, no caso, que transforme aquela sentença aberta numa afirmação verdadeira, numa sentença afirmativa verdadeira. O que significa você encontrar o estado de equilíbrio da equação. Então a gente vai ver isso agora na prática para cada caso. A primeira equação que eu vou resolver com vocês é essa que está aqui no quadro, x menos 3 igual a 2. Então, como eu havia falado naquele vídeo introdutório, você tem um membro esquerdo, que é o x menos 3, um sinal de igual, e um membro direito que é formado, nesse caso, pelo valor 2. Então veja, vamos aprender como é que funciona essa regra prática para você resolver equações do primeiro grau. É bastante simples. Essa regra prática ela é baseada nas operações inversas uma da outra. Então vamos recordar isso. Nós sabemos que a operação inversa da soma é a subtração. Reciprocamente, a operação inversa da subtração é a soma. A gente também sabe, da matemática elementar, que a operação inversa da multiplicação é a divisão. E, reciprocamente, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, por que eu estou falando isso? Porque nesse mecanismo prático de resolução das equações do primeiro grau, toda vez que um valor passar pelo sinal de igualdade, ele vai trocar a operação, ele vai ele vai passar a ter a operação inversa daquela operação original que ele tinha quando ele estava no membro esquerdo. Então, o princípio prático é o seguinte, a gente vai fazer de tudo para isolar a incógnita do lado esquerdo e expressar a parte numérica do lado direito. E a gente vai fazer isso por etapas. Nesse primeiro caso, que é bastante simples, o que eu tenho que fazer? Repara, eu tenho aqui x menos 3 igual a 2. Então veja que nesse caso, para eu isolar o x do lado esquerdo, ou seja, para eu deixar ele sozinho do lado esquerdo,
basta que eu passe esse menos 3 para o lado direito. Se eu fizer isso, eu consigo isolar num único passo essa incógnita x. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Veja, eu vou repetir aqui a incógnita x, e aí o que vai acontecer? Esse menos 3 que está do lado esquerdo, ele vai passar para o lado direito trocando a operação original dele. Então, se eu tenho aqui originalmente uma operação de subtração, esse 3 vai passar para o lado direito somando. Então, se aqui ele é menos 3, lá ele vai passar a ser mais 3. Então, a equação vai ficar assim, olha, x igual ao 2 que já estava do lado direito, e esse menos 3 que estava do lado esquerdo, ao passar pelo sinal de igualdade, ele vai inverter a sua operação. Então, ele vai passar a ser mais 3. De tal forma que, finalmente, x é igual a quê? Basta que agora eu faça essa conta simples. 2 mais 3 igual a 5. Então, veja, nesse ponto, a gente diz que x igual a 5 é a solução daquela equação. Como é que a gente sabe que a gente chegou na solução? Porque você conseguiu deixar a variável ou a incógnita x totalmente isolada ou sozinha do lado esquerdo e expressar ela como um valor numérico que aparece do lado direito usando esse mecanismo que eu havia dito de você passar os valores sempre trocando a operação. Então, para essa equação inicial, x menos 3 igual a 2, a solução dela é x igual a 5. Então, a gente pode dizer que esse valor que a gente acaba de encontrar, x igual a 5, ele é a solução daquela equação original. E aí é onde entra essa etapa aqui que eu falei para vocês da verificação. Olha, entenda bem o seguinte, na prática, quando você resolve uma equação, nem sempre você precisa fazer esse processo de verificação. Quando você ganha segurança na resolução das equações, não é que você toda vez vai ter que fazer isso. Mas eu vou fazer com vocês por uma questão didática, para que você entenda de fato o que você fez quando você encontrou essa solução. Ao fazer a verificação, a gente se convence que de fato a gente encontrou um valor numérico que consegue estabelecer uma condição de equilíbrio na equação, fazendo aquela comparação que eu mencionei no vídeo introdutório como uma balança de equilíbrio, uma balança de pratos. Então veja o que acontece. Nesse caso aqui, dizer que x igual a 5 é a solução dessa equação equivale a dizer que se agora eu voltar na equação original e substituir a incógnita x por esse valor 5, eu vou conseguir estabelecer naquela equação uma condição de equilíbrio. Então vamos ver isso. De fato, repara, se eu agora voltar ali na equação original e no lugar da variável x eu escrever o valor 5, que foi a solução que eu encontrei, e realizar as demais operações, ou seja, 5 menos 3, em princípio eu preciso saber se isso aqui é igual a 2. Aí eu faço essa conta que está aqui do lado esquerdo. 5 menos 3 é 2. Então eu obtenho como resultado final 2 igual a 2. Isso significa o quê? Que de fato aquele valor x igual a 5, ele resolve a equação. Ou seja, ele é aquele valor que quando eu volto na equação e substituo a incógnita por ele, eu estabeleço uma condição de equilíbrio na equação. Então, de fato, x igual a 5 é a solução dessa equação x menos 3 igual a 2. Esse segundo exemplo, ele é muito parecido com o primeiro. A diferença é que no primeiro a gente tinha do lado esquerdo uma operação de subtração e agora a gente tem uma operação de soma. Então, vamos fazer como a gente fez no exemplo anterior, vamos resolver essa equação revisando o método prático. Ou seja, eu preciso isolar a incógnita x do lado esquerdo. Então, o que a gente faz? Eu preciso agora, para isso, passar o 5 para o lado direito. Só que esse 5, no lugar original dele, no local original dele, ele está com operação de soma. Então, para que ele atravesse o sinal da igualdade, eu vou trocar a operação. Ou seja, eu vou fazer com que ele passe, só que em vez de com a operação de soma, com a operação inversa da soma, que é a subtração.
Então, na prática, vai ficar assim. X vai ser igual ao valor 9 que já estava do lado direito. E aqui, como eu tenho mais 5, eu vou passar ele para o lado direito trocando a operação. Ou seja, se aqui ele é como uma soma, ele vai passar como uma subtração. Então, eu passo a ter x igual a 9 menos 5. Então, novamente, fazendo essa conta simples, a gente obtém 9 menos 5, 4. Ou seja, nesse caso, x igual a 4 é a solução daquela equação original. Como a gente fez no caso anterior, vamos fazer a verificação para ter certeza que, de fato, esse valor estabelece um equilíbrio naquela equação original. Então, de fato, se eu voltar na equação e substituir a variável x pelo valor 4, eu vou obter isso aqui, ó, 4, e aí eu repito as operações que estavam lá, 4 mais 5, e faço a mesma pergunta, será que isso aqui é igual a 9? Aí eu realizo a operação que está do lado esquerdo, a gente sabe que 4 mais 5 é 9, então de fato 9 é igual a 9. Ou seja, o valor x igual a 4, ele estabelece o equilíbrio naquela equação original, confirmando o fato de que realmente a x igual a 4 é a solução dessa equação x mais 5 igual a 9. Minha gente, nesse terceiro exemplo, eu tenho a equação 3x igual a 15. Então, a gente vai repetir o mesmo procedimento. Vocês estão notando que propositalmente eu estou indo operação por operação. Primeiro a gente olhou a subtração, depois a soma e agora a multiplicação. Então o que acontece é que eu vou usar o mesmo procedimento prático. Eu vou querer isolar a incógnita x do lado esquerdo da equação. E para eu fazer isso eu preciso me livrar desse 3. Só que aí eu olho o seguinte, olha, o 3, que operação que esse 3 está fazendo com o x? Ele está multiplicando o x. Então, se ele está multiplicando o x, para eu passar esse 3 para o lado direito com o objetivo de isolar x do lado esquerdo, eu tenho que passar esse 3 fazendo com que ele mude a operação que ele tem na sua posição original. Ou seja, se originalmente ele está multiplicando do lado esquerdo, ele vai passar pelo sinal de igualdade dividindo o lado direito. Então, vai ficar assim, ó, x igual... Nesse caso, a 15, que já estava lá do lado direito, só que como esse 3 está multiplicando x, ao passar pelo sinal de igualdade, ele inverte a operação. Então, se aqui ele multiplicava, ele passa dividindo. Então, eu vou ter x igual a 15 dividido por 3, portanto, essa conta me dá como resultado x igual a 5. Então, nesse caso, eu afirmo que x igual a 5 é a solução dessa equação 3x igual a 15. Como a gente fez nos casos anteriores, para fazer essa verificação, basta que eu substitua o valor da incógnita na equação original pelo valor que eu encontrei como solução. Então, se eu fizer isso, voltar na equação original, eu vou ficar com 3 vezes quem? Vezes x, mas eu troco x pelo valor que eu encontrei, o valor da solução, que é 5. E aí faço a mesma pergunta, será que ao substituir x por 5, eu vou encontrar uma situação de equilíbrio na equação? Então basta que agora a gente faça essa conta, 3 vezes 5, 15. Então vejam que mais uma vez a gente encontra a condição lado esquerdo igual ao lado direito. O que mostra que, de fato, esse valor x igual a 5 é aquele que estabelece a condição de equilíbrio ou de igualdade na equação, mostrando que, de fato, ele é a solução, ou seja, o valor x igual a 5 é a solução da equação 3x igual a 15. Nesse próximo exemplo, eu tenho a equação x sobre 2 igual a 4. Então, mais uma vez, eu vou repetir o mesmo procedimento. Eu vou isolar a incógnita x do lado esquerdo e a parte numérica que aparecer do lado esquerdo, eu vou passar ela para o lado direito, só que trocando a operação original. Então, nesse caso, a gente está em busca de um valor x, no caso, né, que é incógnita,
que dividido por 2 é igual a 4. Então, na prática, como é que a gente faz essa conta para resolver essa equação? Para que eu consiga isolar esse x do lado esquerdo, basta então que eu passe o 2 para o lado direito, só que trocando a operação. Se o 2 aqui está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Então, eu passo a ter x igual a 4, que já era o valor que estava do lado direito, e esse 2 que estava dividindo o x, eu passo ele para o lado direito, multiplicando. Então, eu obtenho x igual a 4 vezes 2, no caso, x igual a 8. Então, como nos casos anteriores, a gente vai verificar que, de fato, esse valor encontrado é o valor que resolve aquela equação, que estabelece a condição de equilíbrio. Então, novamente, se eu substituir agora ali x por esse valor 8, eu vou obter o seguinte resultado: 8 dividido por 2, e aí entra em cena a mesma pergunta: será que isso aqui é igual a 4? Então, a gente faz essa conta, 8 sobre 2, de fato, a gente sabe que é 4. Então, eu obtenho 4 igual a 4. O que mostra que a gente consegue, substituindo a variável x pela solução 8 encontrada, a gente consegue estabelecer o equilíbrio na equação original, mostrando que x igual a 8 é a solução da equação x sobre 2 igual a 4. Por uma questão didática, nos exemplos anteriores, a gente conseguia isolar o x do lado esquerdo da equação em apenas uma etapa. E isso teve o propósito de acostumar você a isolar o valor de x nos casos mais simples. Então agora vamos olhar uma equação que ela é fácil de resolver, desde que a gente saiba o que conversamos anteriormente, mas que nesse caso ela envolve, para que você consiga isolar a incógnita x do lado esquerdo, ela envolve duas etapas, mas é tão simples quanto os casos que a gente viu anteriormente. Então veja, nesse caso eu tenho a equação 2x menos 3 igual a 5. Então o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando pelo valor de x, que quando eu multiplico por 2 e subtraio 3, eu encontro esse resultado igual a 5. Então, para que a gente consiga resolver essa equação, basta que a gente aplique a mesma regra prática, ou seja, ir passando os valores numéricos do lado esquerdo para o lado direito e trocando a operação original de cada um pela sua inversa. Então, como é que a gente faz isso? O primeiro passo é eu passar esse 3 para o lado direito. Então, a primeira etapa para conseguir isolar a incógnita x do lado esquerdo. Então, eu fico com 2x igual o 5, que já estava do lado direito, e como eu tenho aqui o menos 3, ou seja, o 3 está numa condição de subtração, eu passo ele pelo sinal de igual, eu jogo ele do lado direito da equação, trocando a operação. Então, se aqui ele era uma subtração, ele passa como sendo uma soma. Então, aí a gente obtém o quê? Obtém 2x igual, faço essa soma, 5 mais 3 dá 8. Então, finalmente, agora, para que eu consiga isolar a incógnita x do lado esquerdo, eu preciso me livrar desse 2, no sentido de passar esse 2 para o lado direito. Mas esse 2 está multiplicando x, então como é que ele vai passar para o lado direito? Ele vai passar invertendo a operação, ou seja, se ele aqui está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então a gente vai ter x igual ao 8, que já estava lá, e nesse caso dividido por 2. Então a gente encontra, fazendo essa conta, que no caso x é igual a 8 sobre 2, x é igual a 4. Então, a gente afirma que o valor x igual a 4 é a solução daquela equação 2x menos 3 igual a 5. Como nos casos anteriores, vamos voltar lá, vamos substituir a incógnita por esse valor que a gente acabou de encontrar e ver se de fato esse valor atende à igualdade daquela equação. Então, o que eu tenho lá? 2 vezes x, ou seja, 2 vezes x, mas x no caso é 4, o valor que eu encontrei. E aí, continuo a fazer as operações. 2 vezes 4, menos 3. E aí faço a pergunta, será que isso realmente vai ser igual a 5? Então, aqui a gente faz 2 vezes 4, 8.
é o resultado dessa operação. 8 menos 3, será que isso aqui dá igual a 5? Então, de fato, 8 menos 3 a gente sabe que é 5. Então, eu obtenho como resposta 5 igual a 5, mostrando que, de fato, esse valor x igual a 4 atende à equação no sentido de ser a solução, de satisfazer a equação ou de colocá-la na sua condição de equilíbrio ou de igualdade. Então, veja que nesse exemplo que ele teve de diferente dos demais, foi simplesmente o fato de que a gente tinha mais de um valor numérico que a gente precisava passar para o lado direito, trocando as suas operações originais. Então, numa primeira etapa, a gente passou o 3 para cá, e se ele subtraía, ele passou somando. Fizemos essa conta, e para isolar de vez o x do lado esquerdo, se ele estava sendo multiplicado por 2, eu agora passo esse 2 para o lado direito da equação, ou seja, ele passa pelo sinal de igual, invertendo a operação. Se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. E daí a gente chega na conta final e obtém a solução x igual a 4. Minha gente, vamos olhar agora esse último exemplo. Eu tenho ali a equação x sobre 2 mais 5 igual a 8. Então, pela última vez nesse vídeo, nessa aula, a gente vai repassar esse método prático, essa regra prática para resolver uma equação do primeiro grau, que se baseia basicamente em duas regras. Primeiro, você precisa isolar a variável ou a incógnita do lado esquerdo e passar toda a parte numérica para o lado direito. E para isso basta que você use o procedimento bastante simples de passar cada valor numérico invertendo a operação original que ele tem quando ele estava lá do lado esquerdo. Então veja, nesse caso eu tenho x sobre 2 mais 5 igual a 8. Então, para que a gente comece a isolar o x do lado esquerdo, basta que a gente faça x sobre 2, eu estou simplesmente aqui copiando o x sobre 2, igual a quem? A 8, que já estava lá. E agora eu preciso, nessa primeira etapa, me livrar desse 5, passar o 5 para o lado direito. Então, como a gente faz isso? Usando essa regra prática. Se o 5 está somando, ele passa para lá subtraindo. Então, em vez de ser mais 5, ele vai passar como sendo 8 menos 5. A gente troca a operação. Então, finalmente, a gente tem o quê? Desse lado aqui, a gente continua tendo x sobre 2. Eu só fiz repetir aqui o membro ou o lado esquerdo da equação. E 8 menos 5 é igual a 3. Então, a gente fazendo agora essa conta, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso agora isolar, para terminar de isolar o x do lado esquerdo, basta que agora eu me livre desse 2, passando 2 para o lado ou para o membro direito da equação. Então, se esse 2 está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, a gente vai fazer essa conta aqui, que é x igual ao 3 que já estava lá, multiplicado por 2. Por que é multiplicado? Porque originalmente o 2 estava dividindo. Quando ele passa para o outro lado, ele passa com a operação inversa, portanto, ele passa multiplicando. Então, com isso, a gente obtém a solução, fazendo a conta, x igual a 3 vezes 2, 6. Então, como nos casos anteriores, a gente vai agora verificar que, de fato, esse valor x igual a 6, ele resolve, ele é uma solução daquela equação. Então, para isso, basta que eu volte na equação original, substitua o x pelo valor que eu encontrei, que é 6, e faça as outras contas que estão lá na equação. Ou seja, x, né, que eu troquei por 6, dividido por 2, somado com 5. E preciso verificar se isso realmente vai resultar igual a 8. Então, 6 sobre 2 é 3, 3 mais 5 igual a 8. Então, fazendo essa conta, a gente sabe que 3 mais 5 é 8. Então, eu obtenho 8 igual a 8. O que mostra que, de fato, a solução x igual a 6, ela atende, ela satisfaz essa equação original, x sobre 2 mais 5 igual a 8. Então, com esses exemplos que a gente viu didaticamente, caso a caso, passo a passo,
com nível de complexidade crescente, contemplando todas as operações e suas inversas, de soma, de subtração, de multiplicação e de divisão, eu espero que tenha ficado claro esse mecanismo, que é você passar os valores numéricos trocando a operação original, de maneira a isolar a incógnita do lado esquerdo. No próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai entender por que isso funciona. Olha, entenda bem, na prática você sempre vai fazer assim. Só que eu não gostaria que você saísse na sua vida de estudante fazendo isso simplesmente porque o professor falou que é dessa forma, eu decorei assim, aí eu vou fazendo isso de uma maneira automática. Você vai fazer de maneira automática, como todos nós fazemos. Mas no próximo vídeo você vai entender por que é que você faz dessa maneira, porque que existe essa regra de que quando um valor passa pelo sinal de igual, ele troca a operação. Então eu já adianto que isso tem tudo a ver com aquele comentário que eu fiz no vídeo introdutório, que uma equação funciona como uma balança de pratos ou uma balança de equilíbrio. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!